Graça e paz, meus queridos irmãos, um excelente, um abençoado dia na presença do Senhor. Nós continuamos a 8ª parábola de Jesus hoje. O credor incompassível. Em Mateus 18, do 23 ao 35, nós temos uma parábola de Jesus que é muito simples e muito importante. Pedro havia feito uma pergunta antes. Quantas vezes ele deveria perdoar seu irmão? E Jesus vai lá e conta essa parábola de um servo que não mostrou misericórdia. Há pelo menos 3 lições muito importantes nessa parábola. Que a gente tem uma dívida impossível de ser paga com Deus. Aquele primeiro servo nessa história é retratado como um devedor de 10.000 talentos. O salário normal de um trabalhador no tempo de Jesus era de 1 denário. Na taxa de câmbio daquele tempo seriam necessários 6.000 denários para igualar 1 talento. O homem levaria 19 a 20 anos para ganhar somente 1 talento e muito mais tempo para poupar essa quantia. Simplesmente não havia meio para que essa dívida jamais fosse paga. Nós temos o nosso pecado. E nós temos pecado muitíssimo. E portanto somos devedores de Deus. Devemos 10.000 talentos. Uma quantidade impossível de pagar. Contudo, na misericórdia de Deus, Ele proveu um meio para o perdão. Essa é uma graça verdadeiramente admirável. A segunda coisa que eu aprendo, que as dívidas dos outros para conosco não se comparam com o que devemos a Deus. O primeiro servo, ele encontrou outro servo que lhe devia 100 denários. Isso daria 100 dias de salários. Uma importância substancial, sim, mas que não se compararia a 10.000 talentos que o primeiro servo devia. Na próxima vez que você tiver dificuldade em perdoar alguém, pegue um pedaço do papel e de um lado escreva cada vez que essa pessoa pecou contra você. E aí vire o papel e no verso escreva cada vez que você pecou contra Deus. Consegue perceber o ponto? Quando a gente entende isso, quando a gente entende o quanto a gente tem sido perdoado, isso deve nos motivar a perdoar. E a terceira e última coisa que a gente aprende é que se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Os versículos de 32 a 35 da parábola tornam isso muito claro. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perdoe, aprenda, faça como Jesus. Tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor.